Nossa aula de hoje, Física 2, assunto medidas elétricas. Esse tópico você vai encontrar no seu capítulo 12. E ele vai trazer para nós aqui a abordagem de instrumentos ou recursos que nós podemos utilizar para fazer leituras, para mensurar determinados valores que estão presentes no circuito elétrico. Você já deve ter ouvido falar em voltímetro, você já deve ter ouvido falar em amperímetro. Então, quando a gente trabalha lá no circuito elétrico, eu me referir à corrente elétrica, vai ter algum dispositivo para medi-la. Se eu me referir à tensão ou diferença potencial, vai ter um dispositivo para medi-la. É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Para que a gente possa fazer essa abordagem, iniciaremos fazendo um comentário a respeito destes equipamentos. O primeiro deles, quando a gente fala em amperímetro, eu sugiro a você que tente sempre fazer uma relação com o nome. Quando a gente estuda corrente elétrica, a gente aprende que a unidade é dada em ampere, a sua intensidade. Lembra? A intensidade da corrente elétrica é dada em ampere. Então, o que é o amperímetro? O amperímetro ele vai medir o quê? Ele vai medir a corrente elétrica. Ah, entendi. Amperímetro vai medir a corrente elétrica. 5 amperes, 10 amperes, etc. E como é que ele é instalado no circuito? Se você der uma olhadinha aqui, do lado direito eu coloquei uma foto de um amperímetro. Aqui está ele. O medidorzinho aqui, tá vendo? Ó? E do outro lado eu coloquei a letra A, um círculo dentro de um circuito. Aqui é um circuito elétrico, está aqui uma resistência, está aqui a corrente elétrica, está aqui a diferença potencial. O que o amperímetro está instalado? Quais são as condições? O amperímetro exige duas coisas. Primeiro, ele tem que ser associado em série, ou seja, antes ou após a resistência. E outra coisa, a sua resistência deve ser mínima para que ele possa fazer a leitura de forma adequada. Então, quando eu falar em amperímetro, dispositivo que mede corrente elétrica. Características peculiares devem ser associados em série. Devem possuir uma resistência muito pequena, praticamente desprezível. A segunda medida elétrica importante que nós vamos abordar é o voltímetro, porque o voltímetro é um equipamento ou dispositivo, o nome já lembra o quê? Volt. Quando a gente fala em diferença de potencial ou tensão, a unidade é volts. Minha casa tem uma rede elétrica cuja diferença de potencial é 110 volts. No Rio Grande do Sul, a diferença de potencial é 220 volts. Pois bem, quem vai fazer essa leitura para você, quem vai indicar qual é a tensão do circuito, é o voltímetro. Bom, vamos ver as características. Primeira, o voltímetro serve para medir diferença potencial, tá? Tensão. Ao contrário do amperímetro, que tem que ter uma resistência praticamente desprezível, o voltímetro exige uma resistência muito elevada. Ao contrário do amperímetro, que é associado em série, o voltímetro deve ser associado em paralelo. Então, amigos, aqui estão os dois principais dispositivos para leituras no circuito. Amperímetro. Amperímetro serve para medir corrente. Tipo de resistência? Pequena, praticamente desprezível. Como deve ser sua associação? Em série. Voltímetro. Mede diferença de potencial ou tensão. Sua associação? Em paralelo. Característica de sua resistência deve ser elevadíssima. Aqui nós trouxemos para vocês dois dispositivos menos comuns ou usuais, mas que são frequentes no circuito, apesar de não ser tanto quanto o voltímetro e o amperímetro. A resistência de shunt, ou shunt, como queiram chamar, ela serve para quê? Às vezes você vai colocar um dispositivo para fazer a leitura da corrente, ou seja, o amperímetro, e é possível que nesse circuito vá passar uma corrente elétrica bem mais elevada do que a possibilidade do amperímetro fazer a leitura. Aí o que é que você faz? Sabendo que o seu dispositivo, no caso o amperímetro, não vai suportar ler essa corrente porque a corrente é muito elevada, o que é que você faz? Você traz uma resistência de shunt. O que é que ela vai fazer? Ela vai ser instalada em paralelo, como eu mostrei aqui, ó, ela está em paralelo, e ela permite que parte da corrente passe por ela. Como parte da corrente vai passar por ela, o que é que vai acontecer? Você não danifica o amperímetro. Mas como assim? Ele não lê tudo? Não lê tudo. Isso é igual a um termômetro. Vamos fazer uma analogia aqui com o termômetro. Se você pegar um termômetro corporal e
de forma inadequada, tentar medir a temperatura da água quando está em processo de ebulição, está fervendo água, coloca o termômetro dentro de uma panela que está quase 100 graus já, a água quase fervendo, o que vai acontecer com esse termômetro? Ele não vai suportar a quantidade de calor. Então, o que é que você faz? Você vai entender que existe um limite. O amperímetro tem esse limite. Então, o que é que eu faço para poder fazer a leitura sem ele correr risco se eu supor que essa corrente elétrica é muito alta e vai estragar esse equipamento? Eu pego uma resistência de shunt, está aqui até o desenho dela, ó, na prática, isso aqui é o real, instalo essa resistência em paralelo com ele, e aí eu deixo de correr risco de danificar o amperímetro. Então, resistência de shunt serve para auxiliar quem? O amperímetro, ou seja, mexer com corrente. O outro dispositivo também muito útil para você fazer uso dele é a ponte de Wheatstone. Vamos, o que é uma ponte de Wheatstone? Ponte de Wheatstone é um dispositivo que você utiliza para descobrir o valor de uma resistência desconhecida. Quando a gente não tem o valor de uma resistência desconhecida, a gente pode utilizar um dispositivo com 3 outras resistências conhecidas para descobrir a quarta. Você vai pegar um equipamento chamado galvanômetro, que é usado para medir corrente elétrica de baixa intensidade, ligar entre 2 polos, que entre esses 2 polos não vai passar corrente. E você vai fazer o produto das resistências que estão opostas umas às outras. Como se fosse, trabalhando numa proporção, fazer o produto dos extremos. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Veja o desenho. Aqui eu coloquei um galvanômetro entre o polo C e o D, então aqui a corrente que vai passar nele é praticamente nula. Entre A e C eu tenho resistência 1, entre A e D eu tenho resistência 2, entre C e B eu tenho resistência 3, e entre B e D eu tenho uma resistência que eu não conheço. Qual vai ser o dispositivo utilizado? Ponte de Wheatstone. Para que ele serve? Para medir uma resistência desconhecida. Como é que eu faço? Eu vou pegar 3 resistências conhecidas, utilizando essas resistências opostas umas às outras e fazer o produto delas. Como é que ficaria aqui, Vanks? Eu faria R1 vezes a resistência desconhecida igual a R2 vezes a resistência conhecida. R1 vezes Rx igual a R2 vezes R3. Essa numeração aqui é só para a gente ter uma noção didática. Ela podia ter A, B, C, D, isso aí não importa. É você fazer o produto das que estão uma de frente para a outra. Então, a resistência de shunt seria para proteger quem? O amperímetro, que parte da corrente elétrica passasse desviando por ela para não danificar o equipamento. E a ponte? Eu vou utilizar um galvanômetro, onde a corrente elétrica, que é praticamente zero, que passa por ele, e mais 3 resistências conhecidas para eu descobrir uma quarta resistência. Bom, em cima desta abordagem de eletricidade, a nossa apostila traz uma sequência de exercícios que começa aqui na página número 7, e ele pede inicialmente para que a gente calcule a resistência. Eu de novo escrevi resistência, eu estou me alimentando do S. O galvanômetro, ou seja, aquele dispositivo que vai medir corrente, da figura não é atravessado por corrente. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que nós vamos ter uma ponte. Se você der uma olhadinha aqui, olha para cá, onde eu estou circulando. Eu tenho 2 resistores em série. Quando a gente tem 2 resistores em série, o que é que a gente faz? A gente soma. Então, aqui, esses 2 juntos, seria 5 ohms. Se você der uma olhadinha aqui, você também tem o quê? 2 em série. 6 mais 2. Esse nosso amigo aqui representaria 8 ohms. Na prática, eu tenho 10, Rx, 5 e 8. Isso aqui é uma ponte de Wheatstone. Através da ponte, eu posso fazer como? R1 vezes Rx igual a R2 vezes R3. Eu vou fazer 5 vezes o que está oposto a ele, tá vendo? Ó? 5 vezes Rx igual, agora eu vou pegar quem? O 10 com o 8. 10 vezes 8. Insisto, a numeração é o de menos. O que é importante é você faça o conjunto dos 4 resistores para que você descubra a resistência desconhecida. 5 vezes Rx vai ser igual a 10 vezes 8, que é 80. Para eu descobrir o valor dessa resistência desconhecida, eu vou passar esse 5 dividindo. Eu vou ficar com 80 dividido por 5. A resistência desconhecida nesta ponte de Wheatstone é 80 dividido por 5, que me daria 16 ohms. E na alternativa correta, iríamos encontrá-la na letra D.
A questão de número 2 novamente nos traz uma representação de um circuito. Ele diz assim: o esquema da figura representa um circuito elétrico composto de uma fonte de tensão. Opa, tá aqui, a gente já está vendo aqui a DDP, ó, tá vendo ela aqui? 40 volts. Ele nos dá resistores, está aqui um resistor de 6, está aqui um de 5, está aqui um de 20. E me dá um medidor, está aqui, ele colocou lá um voltímetro, vai medir tensão, e um amperímetro. Como é que o amperímetro se instala na associação? Em série, está vendo aqui, um ao lado do outro. Como é que o voltímetro se instala? Em paralelo. Então, tudo que a gente está vendo aqui, nós já aprendemos alguns minutos atrás. Os amperímetros vão medir corrente, os voltímetros vão medir tensão, os nossos amiguinhos aqui estão em série, os voltímetros estão em paralelo. Bom, para a gente começar a trabalhar, a primeira sugestão que eu lhe dou é que você procure colocar essa resistência equivalente numa só. Quando nós temos dois resistores em paralelo, nós fazemos a resistência equivalente de que maneira? Dois resistores em paralelo, nós fazemos resistência 1 vezes resistência 2, dividido por resistência 1 mais resistência 2. Ou seja, a resistência equivalente para dois resistores em paralelo é o produto dividido pela soma. Então, ficaria como ali? 5 vezes 20, dividido por 5 mais 20. Então, isso aqui seria 100 dividido por 25. Eu vou começar meu exercício antes de fazer as buscas das leituras do amperímetro e do voltímetro, transformando tudo isso aqui em quanto? Em 4 ohms. Eu preciso fazer isso. Por quê? Quando eu for fazer a leitura do voltímetro, eu vou trabalhar com qual resistência? Com 4, porque ele está ligado àqueles dois lá em paralelo. Eu vou medir com relação a ele. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar inicialmente aqui a tensão de 40 volts, porque foi dado no exercício, e vou trabalhar a primeira lei de Ohm, que é o que mais nos ajuda. Resistência igual a tensão dividido por corrente. A primeira lei de Ohm é a relação matemática que vai nos ajudar imensamente. O que eu vou fazer? Quando eu coloco esses resistores em paralelos numa só condição, 6 e 4, 6 ohm e 4 ohms, eles passam a ficar em quê? Em série. Se você observar, ó, isso aqui é série. Ó. Então, como é que vai ficar aqui? Dois resistores em série, o que a gente faz com eles? A gente soma. Então, quando eu fizer aqui, vai dar quanto? 6 mais 4, 10 ohms. Então, eu vou fazer 10 igual. Qual foi a diferença de potencial que ele nos deu? A tensão desse circuito é de 40 volts. Vanks, o que é que você está buscando? Eu estou buscando a corrente elétrica, amigos. Pela primeira lei de Ohm. Ó. R igual a U sobre I. Eu vou passar o I para cima e o 10 desce. A minha corrente vai ser 40 dividido por 10. Quando você dividir 40 por 10, você vai encontrar uma corrente de 4 amperes. Vá lá nas alternativas e veja se dá para matar o exercício só com a corrente. Não dá, mas você elimina a letra A, a letra B e a letra E na questão de número 2, porque elas têm corrente 2, 2 e 6,6. Bom, o que eu vou fazer agora? Isso aqui é a leitura de quem? Isso aqui é a leitura do amperímetro. Eu vou fazer a leitura do voltímetro. Como é que eu vou fazer a leitura do voltímetro? Também vou usar a primeira lei de Ohm. Resistência igual a tensão dividido por corrente. Observe que eu vou agora especificar dentro do circuito apenas onde está o voltímetro. Eu não vou trabalhar com a resistência 10. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com a resistência 4, ó, porque é aquela resistência equivalente onde ele está ligado em paralelo. Então, a resistência ali é 4 ohms. E eu acabei de calcular a corrente elétrica de quanto? De 4 amperes, não foi? Não foi isso que a gente fez? Pois então, o que você vai fazer aqui? R, você vai colocar 4 igual. A tensão é o que você está procurando, porque o voltímetro mede a tensão, sobre 4. Esse nosso amigo 4 que está dividindo vai passar multiplicando. A tensão que vai ser lida naquele voltímetro é de quantos volts? 4 vezes 4, 16 volts. Então, eu descobri que a corrente desse circuito é de 4 amperes e descobri que a tensão que passa lá naquele voltímetro é 16. Vanks, quanto seria nesse de 6 aqui? Raciocínio. Tensão toda do circuito não é 40? Se a pergunta fosse com relação ao 6, depois de calcular desse aqui, seria a diferença entre 16 e 40, seria 24 volts. Mas não é isso que está sendo pedido. As medidas indicadas são, respectivamente, 4 amperes e 16 volts. Você vai escolher como resposta certa a letra C, na questão de número 2.
Vanks, eu estou apaixonado por eletricidade. Sem dúvida, o conteúdo de eletricidade é um conteúdo em física que envolve bastante. Alguns alunos sempre me perguntam, dentro da física, o que é que eu gosto mais. Eu gosto da física como um todo, eu acho a física fascinante. Mas eu reconheço que o assunto eletricidade mexe mais comigo. Eu gosto demais. Na questão número 3, nós temos uma ponte de Wheatstone mostrada a seguir em equilíbrio quando o galvanômetro G indica 0. Para que isso ocorra, R1 deve ter que valor? Bom, para eu poder trabalhar isso aqui, eu já sei que a marcação aqui é 0 entre esses polos. Eu vou fazer o 300 com quem? Com os dois que estão aqui em paralelo. Então, o primeiro passo, meus queridos amigos, é fazer a resistência equivalente de 2 em paralelo, fazendo o produto R vezes R1, dividido pela soma, R mais R1. Então, essa aqui seria a nossa estrutura. Então, vamos lá. Quando eu faço a ponte, eu faço R1 vezes Rx igual a R2 vezes R3. Esse dispositivo me permite descobrir as resistências, conhecendo 3 resistências e uma quarta que eu consigo utilizar nesta relação. Qual vai ser a minha montagem para esse exercício específico aqui? Eu vou fazer 300 vezes R vezes R1, dividido por R mais R1, que eu não sei quanto que vale ninguém aqui, igual a 150 vezes R. Eu vou simplificar o 300 com 150. Então, vou ficar com 2 que multiplica R vezes R1 sobre R mais R1. Tudo isso igual a R. E agora, Van, o que você quer fazer? Bom, o que eu posso fazer aqui, meus amigos, é fazer o produto. Vai ficar 2 vezes R vezes R1 sobre R mais R1 igual a R. Como aqui se trata um produto, eu posso cancelar aqui, ó. Eu vou ficar com quem? 2R1 sobre R mais R1 igual a 1. Eu vou passar essa galera para cá, vai ficar 2R1 igual a R mais R1. E vou passar o R1 para o primeiro membro com sinal trocado. Eu vou ficar com 2R1 menos R1 igual a R. Conclusão. 2R1 menos R1 dá ele mesmo, igual a R. Você está procurando quanto vale a resistência 1. A resistência 1 vale R, você vai marcar a letra B na questão de número 3. A questão de número 4 diz assim: considere a montagem abaixo composta por 4 resistores iguais R. Uma fonte de tensão F, um medidor de corrente A, um medidor de tensão V. Então vamos raciocinar. Medidor de corrente é o quê? Amperímetro. Medidor de tensão é o quê? Voltímetro. A fonte de tensão é aquilo que vai te dar a DDP, a diferença potencial. Aí ele disse que o amperímetro mede 8 amperes, já está indicado aqui, tá vendo? Ó? E a DDP, que é o voltímetro, está medindo 2 volts, está aqui. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui nessa questão de número 4? A sugestão que eu lhe dou é que você redesenhasse esse circuito para você poder trabalhar. Você tem aqui algumas estruturas que você poderia trabalhar sem necessidade, por exemplo, de você ficar trabalhando só com o desenho original. Eu sugiro a você, já que ele está pedindo potência, ó, ele está dando tensão, está dando corrente, está pedindo para você trabalhar com potência. Potência é dada em watts. O que é que eu sugiro a você? Que a gente faça essa estrutura de tal maneira que a gente não desenhe em cima da estrutura original. Procure trabalhar fazendo um desenho à parte para que a gente pudesse facilitar o nosso entendimento. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui a fonte. Eu vou trazer para cá, eu vou desenhar o amperímetro aqui. A corrente elétrica é de quanto? A corrente total que ele me deu foi de 8 amperes. Então, vamos lá. Aí eu venho, vou marcar um resistor aqui, vou marcar um ponto A, eu vou chamar de pontos A e B para separar os dois, tá? Depois eu venho, vou me instalar quem? O voltímetro. O que é que a gente tem mais? Lembrar que o voltímetro, ele exige que a gente instale como? Ele exige que a gente instale em paralelo, enquanto que o resistor dele em paralelo tem que ser muito elevado. Já o amperímetro, ele é instalado em série e o resistor dele é muito baixo. Então eu venho aqui, coloco o outro resistor. Na verdade, são 4, né? Está aqui o outro. E continuo lá para onde a gente vinha. Pronto. É aquele desenho ali. Esse desenho aqui é aquela estrutura. Bom, quando a corrente elétrica passa do amperímetro,
Parte da corrente vem para cá, pense comigo. Parte da corrente vem para cá, que eu vou chamar de 1, e parte da corrente passa por aqui, que eu vou chamar de corrente 2. A corrente 1 somado com a corrente 2 tem que dar quanto? 8 amperes. Vamos pensar aqui comigo. Você não tem 3 resistores aqui? Ó, presta atenção. Esses 3 resistores não estão em série? E aqui tem só um. Se eu tenho 4 resistores, eu tenho 8 amperes, então significa dizer que cada um vai receber quantos amperes? 2 amperes de corrente. Então, o que é que você conclui daqui? Esse primeiro, a corrente 1 seria de quanto? De 2 amperes. E a corrente 2, que são 3 resistores, seria de quanto? De 6 amperes. Então, isso aqui já seria uma informação para você guardar. Por quê? Porque ela vai ser importante para você calcular os resistores. Vamos ver aqui primeiro no resistor 1. Vamos fazer separadamente aqui. Eu vou pegar inicialmente aqui com a corrente 1, porque com a corrente 1 a gente pode fazer o quê? Resistor igual a tensão dividido por corrente. Então, lá na primeira posição, o que é que a gente encontra? A tensão que foi dada no exercício é de quantos volts? 2. A corrente, na nossa posição 1, que é a corrente 1 aqui, que passou só por ele, ó, ele não tem nenhum outro resistor para passar, também é 2. Então, eu descubro que a resistência deste circuito, cada um vai valer 1 ohm. Se a pergunta fosse quanto que era isso, já tinha terminado, mas não é. Então, o que é que eu vou fazer agora? Próximo passo para poder descobrir a potência é descobrir a resistência equivalente do circuito. Vamos raciocinar comigo. Qual seria a resistência equivalente? Seria interessante você entender que estes 3 resistores que eu estou circulando aqui estão em série. Por eles estarem em série, quando eu juntar os 3, ó, R mais R vai dar quanto? 3R. E o resistor que a corrente elétrica 1 passou é o R. Esses resistores em paralelo, como é que a gente faz? Paralelo a gente faz produto vezes soma. R vezes 3R dividido por R mais 3R. Eu sei que o R vale 1. Então vai ficar 1 vezes 3 vezes 1 sobre 1 mais 3 vezes 1. A minha resistência equivalente vai ser igual. 1 vezes 3 vezes 1, 3. 1 mais 3, 4. A minha resistência equivalente vai dar 0,75. Quando eu dividir 3 por 4, vai dar 0,75. Bom, o que é que ele me pediu? Pediu a potência. Você pode calcular a potência de várias maneiras. Você pode fazer a potência I vezes U, você pode fazer R vezes I ao quadrado, você pode fazer U ao quadrado vezes R. Eu vou utilizar aqui potência igual a R vezes I ao quadrado, porque é em cima dela que a gente vai poder descobrir a resposta. Quanto é o R? 0,75. Quanto é a corrente? Quanto é a corrente que a gente tem? Quanto é a corrente? Corrente do nosso circuito, 8 amperes. Potência, 0,75 vezes 8 vai dar 6. 6 o que, Vanks? Não, 8 ao quadrado, desculpe. 8 ao quadrado, que vai dar 0,75 vezes 64. 64, 32, 48. 3 quartos de 64 é 48. Então, a resposta da questão número 4, para efeito de potência total nos 4 resistores, seria de 48 watts. Aqui eu tinha deixado o desenho, caso necessitasse mais espaço. E a questão de número 5, ele novamente traz para nós uma ponte de Wheatstone, está vendo aí? Ele novamente traz para nós uma ponte. Eu peguei aqui, para facilitar a nossa resolução, eu citei aqui ponto A, B, C e D para a gente poder trabalhar e deixar essas estruturas separadas de maneira tal que a gente conseguisse enxergar. Lembre-se que nas pontes os produtos são idênticos. Aí ele está pedindo aqui o seguinte: medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito RS. E a dependência de resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que a resistência é 100 ohms, qual será a leitura apresentada no circuito? Eu vou fazer separadamente. Eu vou pegar o ABC, depois eu pego o CDA, vou fazer um de cada vez. Então vamos começar aqui pegando partes do circuito que facilita para nós, usando sempre a primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I. Então vejamos. Eu vou fazer aqui, neste caso aqui, entre A, B e C, vê se você consegue visualizar comigo. Esses dois aqui estão em quê?
Vanks, eles estão em série. Se eles estão em série, você soma. Então, como é que vai ficar? 470 com 100? 470 com 100 seria a minha resistência. Igual. Quanto é a corrente elétrica? Vanks, a corrente elétrica eu não sei, mas a tensão eu sei. Quanto é a DDP? 10 sobre I. Então, vai ficar 570 igual a 10 sobre I. Eu vou passar o I para cima e o 570 desce, vai ficar 10 sobre 570. Eu vou cancelar o zero. A minha corrente aqui vai ser quanto? 1 sobre 57 ampere, tá? 1 sobre 57. Guarda isso aqui, não vou trabalhar com essa divisão não. Bom, eu vou pegar o outro lado aqui, ó, o outro lado do circuito, que seria quem? O lado ACD ou ADC. Nesse lado, quanto é que vai ser a nossa resistência? Também estão em série, você vai somar também. Vai ficar 470 somado com 120, igual. Corrente elétrica, Vanks? Não sei, mas eu sei que a tensão é 10. A corrente eu vou descobrir agora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de 1, tá? Para ficar separadinho, eu vou chamar isso aqui de 2. Aqui vai ficar 590 igual a 10 sobre a corrente 2. Essa corrente 2 sobre o 590 desce. Corrente 2 vai ser igual a 10 sobre 590. Eu vou cancelar o zero. Essa segunda corrente aqui vai ser 1 sobre 59. Bom, aqui estão as correntes elétricas. Vamos mudar de página, que o espaço aqui é pequeno. Agora eu vou separar aqui, eu vou trabalhar apenas com o resistor que ele está mandando a gente trabalhar, que é o RS. Tá. Então a tensão nele, quanto é que vai ser? Bom, eu vou procurar tensão só nesse trecho aqui, tá? Porque eu já sei que todo é 10 volts. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de novo a nossa querida lei de Ohm. Essa daqui é que resolve todos os nossos problemas mais íntimos. Então vamos lá. Quanto é a resistência aqui? 100, igual a tensão que eu não conheço. A corrente elétrica que passou aqui foi 1 sobre 57. Você vai passar isso aqui multiplicando. Essa nossa tensão vai ser 100, que multiplica 1 sobre 57. Quando você dividir 100 por 57, eu tomei a liberdade de fazer essa conta para você, vai dar aproximadamente 1,75 volts. Aproximadamente, tá? Bem, essa seria a tensão desse lado. O que você vai fazer agora? Você vai fazer do outro lado aqui, ó. Vamos pegar bem aqui, DC. DC é com quanto? DC, só para a gente poder ter uma noção da tensão que tem aqui do lado. Eu vou trabalhar com quem? R igual a sobre I, do mesmo jeito. Vou trabalhar com corrente elétrica, com tensão, pela primeira lei de Ohm. Quanto é que vale essa resistência aqui? Essa resistência vale 120. Quanto é a corrente que passou aqui? Tá lembrado? No primeiro, 1 sobre 57. No segundo, foi 1 sobre 59. Você vai passar isso aqui multiplicando. A minha tensão vai ser 120, que multiplica 1 sobre 59. Quando você dividir 120 por 59, você vai encontrar aproximadamente 2,03. O que você está procurando é a leitura aqui dentro, tá? O que você está procurando aqui é a leitura. A leitura vai ser a tensão em B. Olha só, presta atenção. Olha a conclusão. A leitura, vou guardar ele bem aqui. A leitura vai ser a tensão em B menos a tensão em D. Diferença potencial é você ver a diferença entre os polos. Quanto você achou lá para o B? Achei 1,75. Quanto você achou para o D? Achei 2,03. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar menos 0,30 ou menos 0,3 volts. Você vai encontrar essa alternativa na letra D e com isso a gente fecha essa sequência de exercícios da primeira parte de eletricidade dos medidores de energia. Um grande abraço, a gente se encontra em breve.